Sejam bem-vindos a mais um ItapemaCast, podcast oficial do mercado imobiliário que mais cresce e valoriza no Brasil. Eu sou o Matheus Felipe e aqui do meu lado tem minha sócia, host e rosto desse belíssimo podcast, Nicole Silvano. E hoje estamos aqui com o CEO da construtora VPR M7, uma das maiores construtoras aqui da região. Seja muito bem-vindo, Clóvis Júnior. Muito obrigado, Nicole e Matheus, pelo convite ao ItapemaCast, o podcast que eu também assisto e acho que é muito bom aí para nossa cidade, muito bom para o mercado imobiliário, trazendo, né, essas informações dia a dia, entrevistando pessoas. Então, me sinto aqui muito orgulhoso de estar participando dessa vez como entrevistado aqui no podcast. Show de bola. Show. Obrigado, Clóvis, por poder vir. E antes da gente seguir aqui com o podcast, você que está assistindo no YouTube, no Spotify, siga a gente aí nas nossas redes. A gente posta cortes diários lá no Instagram, então @ItapemaCast. Siga a gente lá que logo vai sair os cortes desse podcast também no YouTube e no Spotify. E, cara, antes da gente falar, né, a gente sempre gosta de falar da cidade aqui, principalmente tu que é nativo daqui da região. Eu queria entender de onde que veio, como é que tu conseguiu se encontrar com o mercado imobiliário daqui? Como é que começou a tua história no mercado imobiliário? Entendi. Então, eu sou nativo de Itapema, são poucos os nativos hoje aqui na cidade, né? Verdade. E eu iniciei a minha vida empresarial logo que eu iniciei a faculdade de administração. Trabalhando numa empresa familiar, que era no ramo de hotelaria. Depois disso eu criei, e aí me formei em administração, comecei a fazer direito. Eu tinha já feito Cresci, depois fiz a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Ou seja, depois que eu me habilitei tecnicamente, tanto para o imóvel, para corretagem, quanto para corretagem de seguros, eu abri minha primeira empresa, meu primeiro negócio, que era uma imobiliária e corretora de seguros. Depois da imobiliária e corretora de seguros, a gente seguiu por uma linha e, como eu estava atuando como corretor de imóveis também na cidade de Itapema, expandir um pouco esse leque na parte imobiliária. A gente que vivia isso diariamente, né, e vivia isso no mercado de Itapema, eu vi Itapema, todo esse crescimento, toda essa transição de crescimento na construção civil. Depois da imobiliária, eu fiz uma parceria para um loteamento imobiliário aqui em Itapema. E depois eu fui para a verticalização, com a primeira obra sendo entregue no bairro Morretes, o bairro que eu escolhi, porque lá a gente também realizou o loteamento, que foi o Gálatas Residência, a nossa primeira obra, ali na rua 414. Depois dessa obra, a gente foi expandindo, eu fui para o bairro Meia Praia, entregamos o Gênesis na 305, e tantas outras obras que a gente não só entregou, como também vem construindo. Depois disso, obviamente, investidores se tornaram meu sócio. E esse último, Mike, com ele a gente montou a VPR M7, ou seja, trazendo toda a experiência que ele tem comercial e a minha experiência na parte de gestão e formando a VPR M7. Então, um compilado bem breve, desde a minha passagem e ingresso na vida empresarial até essa construção dessa empresa, que hoje no mercado vai fazer 17 anos de atuação. E a VPR M7 hoje, ela vem para o mercado com um propósito até diferente, no sentido de não só levar qualidade, pontualidade, liquidez para os clientes, como também trazer aquilo que é diferente, trazer aquilo que a gente vai estampar aí nos próximos lançamentos, com assinaturas internacionais, parcerias que vão trazer todo esse contexto não só de alto padrão, como também trazer para os clientes e trazer também para a cidade, né? Um crescimento com responsabilidade. Não. Sensacional. Nossa, muito bom. A gente vê hoje, né, a VPR como uma das principais construtoras aqui da região. Como tu disse, está há quase 20 anos aqui. Então, tu começou no mercado imobiliário e acompanhou o que vem acontecendo com Itapema, né? E como a gente sabe que vem se transformando cada ano mais, né? Tem gente, por exemplo, que nem a minha mãe, fica 3, 4 meses sem vir pra cá, ela, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Toda a vida tem alguma coisa nova, né? Então isso é bem bacana, que tu pegou todo esse... acompanhou todo esse crescimento que Itapema vem passando, né? Exatamente. A gente pôde perceber esse movimento, né? E lá atrás eu iniciei na corretagem, então o corretor ele consegue ter essa amplitude, não só do mercado imobiliário, como também a cidade. A gente tem que primeiro vender Itapema para depois vender o imóvel. Claro que Itapema hoje é conhecida, no passado passou por esse momento. Balneário Camboriú foi primeiro a desenvolver, principalmente no mercado imobiliário. Itapema ela acompanhou um pouco e cresceu às sombras de Balneário Camboriú, e disso não tem nenhum problema, afinal de contas, muitos problemas que Balneário enfrentou, a gente conseguiu desviá-los justamente por ver, é próximo, né? Cidade vizinha. É claro que
num passado recente, o que percebe na cidade é que a construção civil e tudo que está em volta da construção civil alavancou a cidade num nível e o poder público ele não acompanhou. Então, isso é uma crítica construtiva. A gente sempre torce, obviamente, para o bem da cidade. A gente torce para, independente de quem está na gestão, faça um desenvolvimento que a cidade merece. Vocês também atuam como corretores e sabem dessa necessidade. Sim. Não adianta a gente vender Itapema com a maior valorização imobiliária, Itapema com o segundo metro quadrado mais caro do Brasil, essa disputa com Balneário Camboriú, mas a gente sofrer com problemas sérios de infraestrutura, sofrer com problemas sérios na mobilidade. Exato. Obviamente, ter uma saúde de qualidade, ter uma educação de referência, então ter pontos ou modais turísticos para justamente captar esse cliente e ele não precisar ir para outra cidade para aproveitar. É claro que está saindo mole, tá vindo hard rock, tem projeto disso, tem projeto daquilo, mas Itapema não pode parar achando que isso é suficiente. A gente tem que sempre Exato. pensar nessa cidade para uma projeção para mais de 10 anos, para uma população fixa daqui a pouco de mais de 150 mil habitantes. Hoje a gente, pelo censo, fala 80, 85, eu creio que Itapema hoje já tem cerca de 100 mil habitantes, mas num futuro tão próximo vai ter 150, 200, e a gente não pode pensar Itapema para a população atual, pensar em Itapema para uma cidade sazonal, que no verão ela tem uma população de 1 milhão e no inverno ela volta para os 100 mil, não. A gente tem que pensar em Itapema, uma cidade com uma população fixa, de um número maior, e frente a isso, preparar toda a infraestrutura para a cidade, né? Então, um planejamento estratégico para Itapema é indispensável, independente de quem está lá à frente na gestão. Ah, com certeza, com certeza. Isso a gente já trouxe aqui, né? O vereador, já trouxe alguns construtores e a gente sempre fala, a infraestrutura, ela vai chegar. Um momento ela vai chegar. Pode ser mais tardar ou mais cedo, mas ela vai chegar. E a gente já aproveita esse momento para o pessoal, a gente investe aqui, então esse é o melhor momento para o pessoal que tá lá fora ou que, enfim, quer investir aqui na cidade, é o melhor momento, porque quando chegar a infraestrutura, o preço vai estar... Com certeza, né? A gente tem o exemplo também do Viva Park ali, né? O metro quadrado já tá... Meu Deus, ali o flat chegando a 25 mil, 26 mil metros, né? E isso que não é perto da praia, né? Exatamente. O conceito de Viva Park, acho que trouxe, né, trouxe um novo movimento para aquela região, que até então era só uma passagem dentro de Porto Belo, né? Para quem queria ou entrar em Porto Belo ou Bombinhas. E hoje valorizou toda aquela área, né? Não só o Viva Park, temos outros projetos grandes, Cidade dos Lagos, Clube do Golfe. Enfim, nós futuramente vamos ter alguma coisa nesse sentido nessa região. A gente está com um projeto que a gente assinou a NDA, estamos elaborando agora todo um projeto para uma assinatura internacional. E que a gente vai contemplar também Porto Belo com esse magnífico projeto, que eu não posso abrir muitos detalhes, pois a gente está com ele... A gente ia perguntar, né? Chaves, mas o que eu posso dizer para vocês é que ele será icônico, ele será único no mundo, um projeto realmente diferente, nessa região que está em forte crescimento, e aliado a isso, o projeto ainda traz benfeitorias na própria infraestrutura, que é o nosso grande desejo e o nosso grande gargalo. Eu acho que vai ter uma cobrança muito grande dos clientes que compraram apartamento aqui na nossa região se a infraestrutura não acompanhar todo esse crescimento e esse aumento da população. Então a gente tem que ficar atento, cobrando, porque a iniciativa privada eu creio que vem fazendo a parte dela. Eu ia dizer, né? Aqui na nossa região a gente sabe que o que funciona mesmo e o que a gente usa como argumento de venda é que a parceria pública-privada, ela funciona de verdade. Não é aquele negócio que, só fala, só vai acontecer, não. Que nem o Pier. O Pier, há 4 anos atrás, era um projeto no papel, né? Aí chegou algumas empresas ali, pegaram e disseram, não, deixa que a gente constrói. Foram lá e agora vai entregar final desse ano, né? Então, isso é uma das coisas, né? A gente sabe de várias outras que estão acontecendo e a parceria pública-privada, realmente, ela é um case de sucesso, né? Itapema e Porto Belo aqui. E esse projeto que vocês vão lançar, a gente ouviu falar também que tá com uma parceria aí de um nome bem grande, né? Não sei se já pode soltar aqui, já pode falar um pouquinho da parceria ou ainda não. Eu posso abrir algumas situações. A gente vai ser a única construtora hoje credenciada no Brasil a ter uma assinatura internacional. Uau. Que envolve uma empresa que é de uma dimensão muito grande, que é a Porsche. Então a gente tem não só a Porsche Consult, que faz todo um trabalho de consultoria e um trabalho junto, uma estruturação dentro de uma empresa, mas também o Estúdio FA Porsche, que é o braço da Porsche Design,
que também traz o quê? Todo o design, todo o desenho. Uau. Então, somos hoje, a gente pode dizer que é a única construtora que carrega essas duas assinaturas a nível Brasil. E é isso que a gente vem trazer para o mercado em breve, com mais novidades do lançamento, do que realmente vai ser para o mercado, do que realmente a gente vai trazer de inovação. E podem ter certeza que vai alavancar ainda mais, não só a nossa região, mas principalmente Porto Belo, pois vai ser o local que vai receber essa obra. Com E certeza. quem quer ficar por dentro, né, de tudo isso, é bacana que não precisa chegar lá na frente para investir, né? Pode investir hoje na VPR, né? Junto com a gente, com a New Life, tá, gente? Então pode investir hoje e já aproveitar essa valorização até lá, porque a gente sabe que muitos clientes, eles ficam, ah, não, mas ano que vem vai sair isso, então ano que vem eu compro. O apartamento de 600 mil que o cara deixa de comprar hoje, ano que vem a gente sabe que vai ter em torno de 700, 750, levando em média a valorização que a gente tem, né? Então, é bem importante isso do cara não ficar parado, né? Que nem a gente disse, o cara que tá parado, na verdade, é uma grande esteira a vida, né? Se o cara tá parado, ele tá indo para trás, né? Então, isso sobre investimento, sobre a política pública, até sobre o empreendedorismo mesmo, né? Então, isso é bem bacana. Tens algum... Pode seguir. Então, a gente falou um pouco da VPR, né? 20 anos de história, quase. Quando que o Mike chegou nessa... O Mike, ele era um investidor da empresa na época. E esse namoro já é longo. Eu conheço o Mike de longa data. O Mike, enquanto vendedor de Mega Sena, ele ficou conhecido muito aqui na cidade e região. Ele tem uma Uau. história muito bonita. Vocês podem até convidar um dia para entrevistar. É bacana a história dele. O vendedor de Mega Sena, né? Que se tornou milionário. Então, eu conheci ele nessa época. E a nossa amizade, obviamente, foi se aproximando até um ponto da gente chegar. Ele não queria ser só investidor da empresa, mas queria entrar na sociedade junto, desenvolvendo projetos. Como ele tinha essa experiência muito grande no comercial, e eu já carregava essa experiência não só do histórico de vendas ou histórico construtivo dentro da cidade, mas também experiência na gestão. Eu acho que uma empresa onde duas pessoas se juntam, uma focada na gestão e uma focada no comercial, a gente enxergou uma possibilidade de um crescimento bacana. Então, a arte de dividir para somar, eu acho que isso é o que muitos empresários hoje, eles têm que se atentar a isso, né? A gente precisa não só enxergar a oportunidade, como abraçar com pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma crença, a mesma fé, a mesma perspectiva, a mesma energia e depositar isso frente a um projeto que eu não tenho dúvida, eu como cristão sei que todos os nossos empreendimentos carregam uma assinatura e um propósito cristão. A gente não prega religiosidade, mas é uma forma de a gente agradecer também ao Criador. Então, todas as nossas obras, se vocês observarem, ela tem um nome bíblico, um nome da Bíblia. E isso não agride, não machuca ninguém. Alguns podem pensar que seria um risco tu trazer isso para o teu negócio. E eu te falo que não, é uma bênção para o negócio, é uma forma mínima de eu retribuir. E claro que são nomes que ficam lindos, eles acabam embelezando não só um catálogo, como um tapume, ou como a própria obra entregue. Então, quando a gente se juntou e a gente botou todos esses valores e princípios na mesa, a gente viu que poderia sim se fortalecer junto, e é isso que aconteceu. Então a gente vem nessa crescente, né, até os dias de hoje junto à VPR-M7. Uau. Ô, Clóvis, mas assim, antes da construção civil, o que você fazia, o que você era, como é que tudo começou assim? Sim, eu comecei na empresa familiar. Então, eu comecei a trabalhar no hotel, que era a empresa da família, lá eu fazia a parte financeira. Depois eu assumi a gerência, tempos depois, e eu estava fazendo administração de empresas, me formei em administração, fiz um plano de marketing para o próprio hotel. Uau. Consegui, naquela época, eu iniciei a faculdade com 16 anos. Nossa. Eu saí cedo do terceirão, né? Eu iniciei cedo, lá na fase inicial, quando eu estava na primeira, segunda série, terceira, ali no primário, eu consegui passar e alavancar algumas séries. Por isso que com 16 eu já estava graduado a entrar na universidade. Então, com 20 eu estava me formando na primeira faculdade. E eu estava trabalhando de gerente de hotel, fiz um plano de marketing para o hotel. Estudei o mercado de Itapema, o micro e o macro ambiente. Estudei análises de oportunidades, ameaças e oportunidades, dentro de uma análise SWOT, que busca, né, analisar todo esse perfil. Fizemos um plano de marketing, consegui aplicar no hotel, estava entusiasmado, me formei em administração, queria também abrir meu próprio negócio,
Aí eu tinha feito Cresci, já tinha feito a SUSEP, que era uma prova na Superintendência de Seguros Privados. E aí eu desejei, na época eu tinha o desejo de criar uma imobiliária e corretora de seguros, porque Itapema estava recém entrando nessa linha da explosão imobiliária. Aí eu abri meu próprio negócio. Depois dali eu não parei. Então, antes da construção, trabalhei como corretor, tanto de imóveis quanto de seguro. E antes disso eu estava numa empresa familiar fazendo a gestão do hotel, né? E antes disso, como gerente, eu ocupava a pasta de financeiro e depois fui para a gerência do hotel. Então, tão cedo eu também... o meu pai botou eu já trabalhar ali cedo na empresa e na época eu não gostava muito porque eu queria estar... era saindo com os amigos do colégio, que era algo que eles faziam. E hoje eu não me arrependo porque eu tive um amadurecimento um pouquinho mais rápido. E tanto é que quando eu iniciei a segunda faculdade de Direito, eu tinha amigos meus na faculdade que eles tinham praticamente a minha idade e eles estavam fazendo a primeira faculdade e eu já estava fazendo a segunda, né? Iniciando a segunda. Então, tudo isso foi um esforço, obviamente. Eu lá na adolescência não perdi tempo e caí logo no negócio. Acho que isso me desbloqueou, me destravou. Não só trouxe amadurecimento, como me trouxe talvez essa visão de hoje conseguir empreender e, obviamente, estar no mercado há muito tempo, que esse é o desafio. O desafio hoje não é criar uma empresa. O desafio é tu permanecer, é tu manter ela ao longo dos tempos, né? E a gente vê esse preconceito, né? De, por exemplo, uma construtora nova aqui. A gente mesmo, agora, a gente está num processo, estão querendo que a gente venda, né? E tal, parece ser um projeto legal, mas é uma construtora nova. E daí aquele negócio, pô, será que vai ter um acabamento bom? Será que vai entregar mesmo? Será que é mais um aventureiro aqui do mercado? Então, a gente, claro, a gente tem o setor jurídico, faz toda a análise das consultoras que a gente trabalha, mas mesmo assim, né? A gente tem que ter aquele feeling de poder confiar para poder vender, né? Ou até mesmo comprar, né? Então... eu falo que o corretor, né, atuando, corretora de imóvel, ele não é só um intermediador buscando uma comissão. O bom corretor, ele tem que se preocupar, sim, com o que o cliente está comprando. Ele tem que criar essa relação com a própria construtora também, uma relação de confiança. Exato. Porque são famílias que estão vindo para cá investir, né? Uhum. A gente sabe que aventureiro vai ter em tudo quanto é lugar. Não estou aqui para apontar para ninguém, a gente tem que cuidar da nossa empresa, obviamente. Mas claro que uma pesquisa rápida para ver o histórico da empresa, o que ela entregou, né? Veio empresa de fora, ver se ela tem um histórico na cidade que ela veio. Porque são coisas simples, eu acho que qualquer cliente, qualquer corretor pode estar nesse processo auxiliando. E isso faz diminuir ou faz selecionar em critérios várias consultoras. Uhum. A construtora que talvez não tenha todo esse histórico, ela não é capaz de construir, às vezes aí tu tem que buscar outros meios de garantia, outras situações que tu pode tratar junto. E o importante, eu sempre ressalto, é deixar o cliente informado e, acima de tudo, seguro para fazer esse investimento. Verdade, isso é bacana. E, cara, a gente sabe que já são vários empreendimentos que a VPR M7 tem aí, tanto em Itapema quanto em Porto Belo. E como é que é o processo? Eu queria entender como é que vocês... Não sei como é que vocês dividem lá entre tu e o Mike. Como é que é o processo de criação de um empreendimento? Como é que vocês decidem, desde a permuta, desde o que vai ser feito ali? Vai ser mais um prédio? Como é que é isso? E fala um pouquinho do primeiro empreendimento, né? Do primeiro lançamento, exatamente. Como é que foi? O nosso primeiro lançamento, quando eu lancei o Gálatas, no bairro Morretes, era a primeira obra alto padrão. Então, foi um prédio que a gente usou pele de vidro, a gente tinha na planta apartamentos de 3 suítes, então era único no bairro naquele momento. Ali, muitos olhavam para mim e falavam, tu é louco, o bairro não comporta isso. Eu sempre apostei. Na época, obviamente, os apartamentos de 3 suítes eram vendidos a 300 mil, 330, né? Hoje um apartamento compacto que vem pela lei de interesse social, de 65, 70 metros quadrados, né? Hoje já estão vendendo a 750, 800, 850. E um de 3 suítes na época a gente vendia a 300 mil, 330. E na época existia um preconceito do outro lado da BR, e a gente lutou com isso. E eu fui um defensor de sempre enaltecer o bairro Morretes, porque ele é um bairro grande, próximo da meia praia, onde também lá está situado a boa parte da classe trabalhadora da cidade. Uhum. Então, houve esse crescimento e essa explosão também no Morretes, muito significativo, por conta do crescimento de meia praia e também por enxergar o bairro como uma oportunidade. Então, a primeira obra do Gálatas, eu não tinha outro bairro a escolher senão aquele. Então, depois eu vim para meia praia, para a quadra mar da meia praia,
com a segunda obra também de alto padrão, 4 suítes. E respondendo a sua pergunta, como que a gente define, o mercado ele nos dá sinais, né? A gente sabe que a região da Meia Praia sempre foi a região que houve essa explosão imobiliária em Itapema. A gente vê agora uma forte crescente no bairro Centro, que até então era um bairro que concentrava mais o quê? Os nativos, a prefeitura, que está lá até hoje, sucateada. É um bairro que, por ser centro, é diferente de outras cidades, onde o centro é onde concentra, né? O maior número de comércios, avenidas que são movimentadas. E Itapema era diferente. Até no passado as pessoas confundiam que Meia Praia era uma cidade e Itapema era outra. Porque viam Itapema só com o centro, né? Então o centro agora está numa explosão. Então é natural que os olhos do construtor ele tem que guiar qual que é o sentimento, qual que é o sentido que está conduzindo o mercado. Porto Belo, Balneário Perequê, teve uma explosão também que não é tão distante, né? Então, a gente começou com 1, 2 construtoras investindo no bairro, de repente foi, né, uma porção de construtoras e hoje muito mais. Ou seja, o Balneário Perequê, que virou uma oportunidade justamente também por ingressar esse mercado, né? Essa logística que envolve essas cidades, toda essa nossa orla que se contempla como uma beleza natural. Então, o Balneário Perequê também ficou como uma opção de investimento. Agora, quando a gente vê a região da Governador Celso Ramos, onde está o Viva Parque, onde está todos esses outros lançamentos, e a gente vai ter, num futuro próximo, também lançamento lá, a gente vê também uma oportunidade. Ou seja, o mercado ele está se moldando e é óbvio que a nossa região como um todo ela é uma região de grande valorização. Itapema hoje, eu sou um defensor, Porto Belo também, porque são cidades que se conectam, mas ela estrategicamente é uma localização privilegiada, né? Próximo de 2 aeroportos internacionais, um aeródromo, né? No canteiro de casa e né? Belezas naturais, Bombinhas também, completa com essa beleza natural, paradisíaca. Então, a nossa Balneário Camboriú, conhecida como a Dubai e tudo aquilo que é de exuberante, o maior prédio do mundo, lá eles concorrem com o mais alto, a concorrência balneária, quem faz o prédio mais alto. Isso é bom, porque isso traz, querendo ou não, todo um mercado, né? As pessoas querem conhecer, querem passar, querem visitar. Então, a nossa região como um todo, eu acho ela uma região cheia de oportunidades e, obviamente, como construtor, a gente tem que escolher áreas e regiões que estão em crescente desenvolvimento e, claro, que toda construtora, quanto mais próximo do mar, vai ter um reflexo muito maior no valor de venda. Então, a gente já tem lançamentos hoje com vista mar, pé na areia, e a gente sabe que ele é mais difícil, né? Vocês atuam como corretores e sabem disso. Porém, ele é o que dá um VGV maior, ele que tem um valor de venda agregado maior. Então, muitas vezes a gente escolhe o terreno, às vezes é escolhido, mas claro que a gente sempre direciona para aquilo que vai trazer um resultado maior, porque não é só construir um prédio, é trazer nele uma identidade que vai ficar aí por muitos e muitos anos. Cara, e são vários prédios, né, que vocês entregaram nesses anos aí, mas se tu pudesse dizer um ali que quando tu entregou, tu viu que virou uma chave, por exemplo, que o pessoal começou a conhecer realmente, esse é um prédio da VPR. Sim. O que virou a chave na VPR foi o Gênesis, pois foi uma obra na Quadramar, onde eu disputava na época com construtoras já consolidadas no mercado. Então foi uma obra que a gente praticamente entregou com unidades ainda à venda, que hoje não é tão comum no mercado. E ele acho que foi um divisor para credenciarem na construtora confiança, credibilidade, além da pontualidade do Gênesis, de um alto padrão, que hoje é algo concreto, né? Então essa foi uma das viradas da VPR. E virada de chave do tamanho da responsabilidade, eu diria que na primeira obra, quando eu presenciava negociações onde o cara dava o próprio carro da família como entrada, que ele e a família e os filhos se abraçavam, e eu tenho essa cena muito na minha cabeça, que foi em Curitiba, de um cliente, eu começava a olhar o tamanho da responsabilidade também, porque é aquilo que a gente comentou aqui antes, não é só construir, é tu construir uma história onde pessoas vão depositar tudo aquilo que elas têm e depositar nesse projeto, e esse projeto ele tem que acontecer, ele tem que terminar, a pessoa tem que depois não só receber como prêmio a valorização imobiliária, mas também, obviamente, algo que ela vai usar, vai usufruir com a família. Então, eu vou te falar que toda obra ela vai ter uma história, né? Mas as viradas de chave,
Para o tamanho da responsabilidade, eu diria que foi no Gálatas, e pro desfecho da VPR, ela começar a aparecer nos cenários e disputar aí com outras construtoras consolidadas, foi depois do Gênesis Residência. Uau. Imagina, né? Na época, o quê? Há 14 anos atrás? Foi o Gênesis? Não, o Gênesis é um pouco mais recente. Eu ia falar. O Gênesis foi um pouco mais... O Gálatas é por aí. O Gálatas Eu ia dizer, imagina, naquela época, 3 suítes no Morretes. Não tinha, não existia. Não existia. Até hoje, agora que mudou, tá mudando o plano diretor, né? Pra poder a primeira quadra, se eu não me engano, agora, né? Tu que tá mais envolvido ali, como é que tá esse plano diretor agora? Existia a lei 8.000, que é a lei do interesse social. Uhum. Essa lei, ela regulava o potencial construtivo da área, né? Não aproveitava o índice K. Agora eles alteraram pelo novo plano diretor, que possibilita tu fazer, tu construir o mesmo potencial da lei de interesse social, porém apartamentos maiores, com 2 vagas, ou seja, um prédio mais remodelado. E eu sou um defensor disso. Eu acho que, apesar da gente construir, porque o mercado dita essa regra e a lei, a única lei que existia era essa, eu sou um defensor de apartamentos também com mais de 1 vaga, porque hoje as famílias tradicionalmente vão ter mais de um carro, e a gente tem um problema de infraestrutura nas ruas, a gente tem um problema de mobilidade, e quanto mais carro na rua parado, também isso atrapalha. Então, por isso que eu falo, o empresário hoje, investindo em Itapema, e o poder público, eles têm que estar sempre alinhados, porque verdade. um vai depender do outro. A iniciativa privada está num nível e a pública ainda não alcançou, e ela necessita alcançar. Isso é uma coisa que a gente vê não só em Itapema, Porto Belo, mas basicamente no Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro hoje, os grandes centros, mesmo como São Paulo, Rio de Janeiro, sempre teve um gargalo nisso, né? E a gente vê Itapema e Porto Belo se consolidando com a parceria pública-privada, né? Que é aquele negócio, o público vai lá, assina, pode construir, e o privado constrói, né? E realmente sai. Porto Belo, eu sempre falo que Porto Belo acertou muito quando fez a ACIP. Eu faço parte também da ACIP, que é a Associação, né, dos Construtores ali de Porto Belo. Que a ACIP tem um papel de regular um pouco o dinheiro da outorga, ou seja, ela administrar parte desse recurso. Tem uma parte que o município também administra. E esse papel é muito importante, porque isso caracteriza muito mais do que uma parceria público-privada, que hoje está em alta, porque vem ao encontro daquilo que eu falei. A iniciativa privada, quando bem construída, ela coloca a cidade em outro patamar. E a pública não acompanha. Então, quando tu fala em parceria público-privada, é como se a privada estaria fazendo o papel da pública, porque ela não tem competência para isso, né? Quando tu vê essa disparidade, geralmente acontece. Então, a gente vê em Porto Belo esse avanço, tanto com a CIP, né, na construção do próprio mole. Itapema também, existe parceria público-privada na construção ali do Hard Rock, tudo que envolve aquele cenário. Então, a gente vê que funciona, porque às vezes vai tirar também esse papel da iniciativa pública e vai trazer para quem realmente tem essa competência um pouco maior de realizar com eficiência, com prazo, buscando também um custo menor, que é isso que a gente tenta fazer, né? E busca todo dia dentro da administração privada. No próprio mole, né? A gente entrevistou aqui o Michael da Maybelli, e ele falou, né, que no mole ali o valor ficou travado em 12 milhões, se eu não me engano. Que se fosse pela lógica pública, né, teria que ser reajustado e tudo, e provavelmente custaria o dobro, né? Então, só para o município ali, basicamente, economizaram quase 12 milhões, né? Então, isso é... Geralmente, essas licitações têm o tal dos aditivos de contrato, né? Que daí é orçado num valor, é aprovado por isso, passam por um processo licitatório, chega lá na frente aditivos, e essa obra que ia custar X, custa 2X. Então, isso na privada não acontece, né? Hoje, na iniciativa privada, não existe isso. E quando dá esse choque de privada com pública, com certeza a gente consegue ver esses grandes feitos de obras que são executadas num maior tempo, um tempo mais rápido, e também com a economia dos cofres públicos, que é o mais interessante. E hoje a VPR, ela tem, voltando para a empresa agora, quantos funcionários vocês têm mais ou menos? Como é que é a mão de obra terceirizada? É de vocês? Como é que funciona a logística dentro hoje da empresa? Hoje a gente tem um misto de mão de obra própria com terceirizada, né? Então a gente engloba aí, hoje, dentro das obras, mais de 120 funcionários. Então a gente está aí hoje no escritório, hoje da parte administrativa também,
mais de 30 funcionários, então a gente tem na operação aí 150 famílias, né? Que atuam hoje diretamente e indiretamente também a gente reúne outros terceirizados, né? Que aumenta um pouco esse leque. Então hoje é uma empresa que a gente está com 5 obras em andamento, todas elas em execução, algumas na fundação, algumas no embasamento, outras já estão nos tipos, né? Nenhuma em fase de acabamento, mas todas nesse mesmo ritmo de execução. Isso demanda, obviamente, toda uma equipe engajada. A mão de obra hoje é um problema geral, a gente está com dificuldade não só na quantidade quanto na qualidade. É um problema que todas as consultoras enfrentam. O avanço da tecnologia, da IA e do mundo da robótica também vem trazer isso, né? A gente sabe que está sendo substituído muito essa mão de obra. Inovações na própria construção civil, né? Desde lajes protendidas, a aplicação de drywall, hoje temos o light wall também, algo mais inovador. Está substituindo o pedreiro para o montador, né? Está substituindo essa figura. A gente vê também uma transição, o pedreiro, o filho dele não quer ser pedreiro, o filho dele está indo para ser arquiteto e engenheiro. Eu acho isso legal, é um crescimento, mas tudo isso também traz, na quantidade de obras que tem aqui na nossa região, obviamente, uma carência da mão de obra, tanto na quantidade quanto na qualidade. Então, é um desafio da construção civil, é um desafio de todos os construtores hoje, manter todo esse quadro, né, de trabalhadores aí desempenhando o melhor papel aí durante a execução das obras. Ainda mais uma construtora como a VPR com 5 obras em andamento, né? A gente sabe de várias construtoras aí. A construtora que ela tem em construção é uma coisa, né? É um número de funcionários ali e tal. Agora a construtora que tem 5, 10, 20 aí, que nem a gente sabe que algumas têm, Não, é uma outra logística, né? Tu tem que ter um operacional muito grande. A gente hoje tem sistemas de operação tanto na parte técnica de engenharia e arquitetura, quanto na parte também administrativa, né? Tanto de contas a pagar, receber, o financeiro completo, né? A gente tem esses sistemas, temos um que puxa informação dos dois para trazer no dashboard todas as informações por empreendimento. Essa semana, inclusive, a gente está fazendo um mutirão para deixar eles um pouquinho mais redondo, porque eles precisam ser atualizados mensalmente, com várias informações. Tudo isso para quê? Quando tu se cerca de ótimos sistemas, a partir do momento, como você citou, de uma obra, tu consegue trazer numa administração enxuta e poucas pessoas. E se essa uma obra que tu toca, ela for ainda terceirizada a mão de obra, a estrutura é menor ainda. Mas quando tu passou de 3 obras, o negócio já não fica tão simples. Então, tu tem que ter, obviamente, engenheiros de execução em todas as obras, mestre de obra, tem todo o pessoal, tanto do estrutural quanto do acabamento. Então, tu tem que ter um controle de almoxarife muito grande, tu tem que ter sistema para fazer todo esse controle, o setor de compra, setor de financeiros, contas a pagar, contas a receber, todos eles alinhados e, obviamente, trazendo aquilo que tem de melhor, né? Porque não é só ter bons sistemas, não é só ter uma quantidade de funcionários, mas tu tem que buscar sempre essa qualidade, porque isso é o que vai refletir no final das contas, né? No nosso dia a dia, vai refletir no resultado financeiro, vai refletir na empresa, né? No resultado. Entregar a qualidade mesmo, né? Exatamente. E falando em qualidade, o que mais você valoriza nos seus projetos hoje? Prioriza, digamos assim. Sim, hoje a gente tem priorizar a qualidade. Quando a gente fala em qualidade, é um termo muito amplo, né? Olhar a planta, essa planta, por mais que às vezes tenha apartamentos compactos, essa planta ela tem que ser estudada por uma equipe de engenharia e arquitetura, que ela tem que ser pequena, e ela é pequena por conta do projeto, mas ela tem que ser confortável, ela tem que ser... a gente às vezes encontra plantas que tu olha no plano da planta e tu não enxerga ali uma circulação boa, tu não enxerga ali um resultado bom para quando o cliente efetivamente for lá morar. Tem que usar, né? Tem que ser uma planta boa para usar, né? Exatamente. A gente cuida do detalhe da planta. A localização, obviamente, é o que vai influenciar diretamente no valor de venda do empreendimento, né? Mas a planta, a fachada, trabalhar, né, esses detalhes, quando a gente fala em qualidade, é muito amplo. Mas é se preocupar justamente com aquilo que tu vai entregar com o cliente. E, claro, dar o retorno financeiro que ele deseja, independente dele morar ou ser um investidor. A liquidez, né? Nossa, é algo que a gente prioriza bastante. E também a questão do prazo, né? Acho que hoje, no cenário atual, entregar a obra no prazo já é um diferencial. E a gente sempre busca entregar até antes do prazo, quando não acontece, pelo menos entregar no prazo,
pois isso não é só respeito com o cliente, mas respeito também com o próprio mercado imobiliário. Muitas consultoras a gente já sabe, né? Que começa a obra já contando com 180 dias que ela tem depois da data, né? Então, Exatamente. infelizmente, né? Infelizmente virou um diferencial, uma construtora que entrega no prazo e nunca teve nenhum atraso. Isso, É verdade. principalmente depois da pandemia, né? A gente sabe que Exatamente. a pandemia aqui não só trouxe muitas outras construtoras para a região, né? Como isso aqui virou... Teve apartamento aqui que dobrou de preço de um ano para o outro, né? Então, trouxe muitos investidores, muitas consultoras, mas também muitos desafios, né? Aqui, realmente, a pandemia, para os construtores, eu acredito que foi uma aula, vamos dizer assim, né? Foi uma faculdade. A pandemia, ela nos traz vários ensinamentos. Pena que muita gente não aprendeu, né? Eu acho que precisa de outra pandemia, que Deus nos livre disso, para muitas pessoas aprenderem, principalmente em valores, né? Valores e princípios. Uhum. Ela trouxe um impacto, com certeza, né? Eu, na época, a gente estava construindo uma obra no Morretes, eu sempre uso isso como exemplo. A gente tinha fechado esquadrias antes da pandemia. E por um valor X, envolveu permuta, envolveu dinheiro, e a empresa foi executar essa esquadria, o prazo dela executar deu depois da pandemia, até porque foi algo que ninguém sabia o que ia acontecer. Se eu não tivesse contratado na época uma empresa que fosse forte, que tivesse estrutura, ela não conseguiria entregar porque a esquadria, o vidro, ela simplesmente dobrou o valor. Então, e o mercado funcionava assim, ninguém estava preparado por uma pandemia, né? E quem vendeu tudo antes da pandemia e começou a construir depois da pandemia, que estimava um custo, um valor, e o custo foi outro, porque o custo na pandemia, ele explodiu. Depois que a pandemia saiu, eles corrigiram ele só, eles não voltaram ao custo que era no passado. É verdade. Então, obviamente, muitas obras sofreram esse choque de ter vendido antes da pandemia e ter começado a construir depois da pandemia com um novo custo, que esse custo não foi analisado porque ninguém sabia do que ia acontecer. Então, a pandemia, ela trouxe, né, esse desafio aí dentro do mercado imobiliário e também um desafio para nós como seres humanos, né? De aprender um pouquinho mais o valor da vida e o valor das pessoas, né? É verdade. É verdade. E, cara, se tu pudesse listar, assim, os teus 3 maiores ensinamentos que tu teve com esse mercado imobiliário aí como construtor, que tu deixa, que tu falaria pro pessoal? Eu acho que assim, independente de qualquer atividade que seja, né? Seja na construção civil, seja em qualquer comércio, seja um profissional autônomo, eu acho que, primeiro, você não pode enxergar isso como um trabalho e sim uma realização. Fazer aquilo que você gosta, ela deixa de ser um trabalho e passa a ser uma realização pessoal remunerada. Então, eu sempre, quando entrei para o mercado imobiliário, eu vislumbrava e olhava um prédio que é como se fosse um filho, né? Tu vê ele desde a fundação, nascimento até a entrega. Às vezes são obras de 4, 5, 6, 10 anos. É um tempo. E isso também nos molda, porque a gente tá numa idade quando inicia uma obra e quando entrega a gente já tem outra idade e não percebe, né? Então, um dos ensinamentos é justamente fazer aquilo que você realmente gosta e se identifica, porque daí deixa de ser um trabalho e passa a ser uma realização. Obviamente, eu como cristão, carregar esses princípios também dentro da empresa, junto aos funcionários, junto aos clientes, né? Trazer isso nos empreendimentos, porque princípios, eles são inegociáveis, né? Então, eu acho que ele se aplica muito. A gente vive uma sociedade corrompida, uma sociedade com muita gente malandra, muitos negócios que são, né? Que a gente vê e acha um absurdo. Então, eu acho que o princípio que era algo que poderia ser automático, natural, aquilo que a pessoa já deveria ter hoje, acaba sendo também, né? Algo que a gente tem que repassar, tem que deixar como legado. E estar atento, cara. Eu sou um cara que gosto muito de estar atento ao que tem de inovação tecnológica, desde IA, desde robótica. Eu tenho um parceiro, nós temos um parceiro em Goiânia também, engenheiro mecatrônico, e a gente sempre está trocando essas ideias do que tem de inovação na construção civil. Qual que é a construção civil do futuro? O que está acontecendo agora é um processo de industrialização da construção civil. A gente atenta para uma mão de obra que está limitada, uma mão de obra que não tem quantidade e às vezes nem qualidade. E a gente está vendo o advento da industrialização, hoje especializado na construção civil. Quando a gente vê hoje a parte interna sendo feita por drywall, ali saiu a figura do pedreiro e já está entrando o montador, né?
Quando a gente vê projetos que vão eliminando, por exemplo, madeira dentro da obra, que vão trazendo toda uma tecnologia para aquele empreendimento, a gente vê que há um avanço da industrialização. Fora na parte de acabamentos, a gente sempre troca ideias de várias situações. Um rodapé hoje energizado, por exemplo, onde tu elimina as tomadas da parede e tu, né, através de uma indução, tu coloca a tomada onde quer, isso traz limpeza no apartamento. O próprio gesso, a parte de um gesso com placas normal ou um gesso acartonado, onde você vai eliminar as sancas, vai eliminar o negativo. Aquilo ali já foi comprovado também que influencia também na acústica dos apartamentos. Sim. Todas essas inovações, eu sempre busco me antenar, estar à frente. Então, hoje o empresário ele tem que estar carregando, né, essas duas situações que eu te falei, desde fazer com prazer a atividade dele, carregar princípios e estar atento a essas inovações que tem tecnológica e trazer isso como não só novidade para os clientes, como também isso traz consigo uma redução de custos, pois ele vem substituir algo de uma forma ainda mais impactante, porque traz essa tecnologia junto. Então, eu te diria que são vários, mas esses 3 eu carrego, obviamente, como temas principais, né? A ordem deles, eu botaria até o princípio em primeiro, né? Pra gente não se apegar nessa ordem desses 3 fatores aí que influenciariam. Show. Cara, Pode ir. pode falar? O que tu vê, falou agora de estar sempre antenado e tal, o que tu vê que hoje no nosso mercado aqui de Itapema, Porto Belo, o que é mais, não mais, mas o que é menos explorado, o que é mal explorado aqui na nossa região? Como é que tu vê essa situação? Hoje a nossa região, ela num passado um pouco distante, ela vivia exclusivamente do turismo. E a gente vê que o turismo hoje ficou de lado, né? A gente está vendo até um avanço da construção civil em áreas que a pessoa só vai ter a vista a mar e não contemplar o mar. Não poder ir até a praia, não usufruir da praia. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar voltado ao turismo, porque o turismo não podemos só pensar na praia, ou só no verde, ou só na mata, mas equipamentos turísticos que vão fazer essas pessoas que nos visitam permanecer na cidade, que vão fazer os clientes que compraram imóveis em Itapema e região terem o que fazer na cidade, não precisar sair para outra cidade para fazer. Então, eu vejo que o turismo que envolve a exploração também de atividades naturais, mas também essa de equipamentos turísticos, eu acho que é uma falta aqui na nossa região. E fora o turismo, a infraestrutura. Essa pega muito. Por quê? Mobilidade urbana é um problema sério. A gente tem problema de gargalo de mobilidade urbana no inverno e ele só dobra, ou seja, ele só fica pior no verão, que há um aumento da população muito maior. Então a gente tem que ter uma visão e pensar em obras que saiam do comum, que saiam do básico, que saiam do tradicional. E isso só vai acontecer, obviamente, com uma gestão que seja uma gestão com essa visão, né? Eu acho que a iniciativa privada está aí para ensinar, para ser referência, e basta, né? Tem prefeitos na região que eles abraçam a iniciativa privada e conseguem evoluir, e eu falo que é um caminho natural porque a gente vê essa disparidade. Então, se tu observares Itapema, Porto Belo e toda a nossa região, tu vai ver que esses pontos eles começam a inflamar, e vocês como corretores também sabem que vocês não levam nem esses pontos para os clientes, porque seria um motivo daqui a pouco dele não comprar um apartamento. Se tu dizer que a cidade não tem opções turísticas, não tem equipamentos turísticos para ele aproveitar, e a cidade é um gargalo no trânsito e vai ficar travado no trânsito, com certeza, né, acabam não usando porque isso é negativo. E quem que tem que dar conta disso aí? O próprio poder público, porque realmente isso pode afetar, obviamente, daquele desejo do cliente. E lá na frente, se isso não for ajustado, afetar sim, não só na qualidade de vida, como no valor do metro quadrado, como na própria valorização, né? Ou na liquidez, né? A liquidez e tudo que envolve, né? Quando ele não atingiu aquela expectativa dele quando ele vier aqui para morar. Então a gente tem que cuidar, porque isso sim pode atrapalhar esse processo no médio e longo prazo. Show de bola. E você falou ali que você é cristão, né? Nós também somos aí. E a gente ficou sabendo que você participou do Legendários. Sim. Podia contar um pouquinho pra gente a sua experiência? Posso contar tudo que acontece lá? O Matheus também participou, né? Eu fiz agora em fevereiro, cara. E só quem sobe sabe a experiência. É um tema que hoje ele ficou um tema no Brasil, a nível Brasil, né? Muito discutido, né? E eu que participei,
eu sempre falo assim, quando usam que é um termo de modinha, é a modinha do momento, estão Exato. querendo tomar o dinheiro, a gente vê muitas críticas nesse sentido. A gente está atravessando uma era, e isso é bíblico, em que é natural esse questionamento com qualquer tipo de religião, qualquer tipo de igreja. É normal esse questionamento e cada vez vai aumentar mais, né? Eu estou lendo agora na Bíblia Apocalipse, estou me especializando no Apocalipse e estou Uau. tentando decifrar em cada capítulo que eu leio, o que não cumpriu ainda. Porque tem Tudo já está. tudo já está mapeado. Alguns só faltam fechar o gatilho, mas tudo já está acontecendo, Uhum. né? E era natural, isso já é bíblico, né? Que ia ter muita crítica ao próprio cristão, né? É. Ia ter muita rejeição ao próprio cristão. Então, assim, a gente vê problemas em tudo. Tem igrejas com problemas, seja católica, seja evangélica, tem movimentos com problemas, independente do legendário ou qualquer outro que exista. Agora, quando falam que é modinha, existem várias modinhas. Só que se tem uma modinha que vai te aproximar de Deus, que vai te aproximar do encontro, né? E sentir a presença verdadeiramente do Espírito Santo, cara, é uma modinha pra mim muito boa. Vai É melhor pensando ser essa modinha do que qualquer outra modinha. Com certeza. Então, essa crítica em torno de valores, a gente sabe a estrutura que o legendário ele proporciona, né? A gente sabe da estrutura que movimenta. E isso tem um custo, cara. Então, poderia ter uma mensalidade ou um valor de inscrição acessível, ou para algumas pessoas que não têm condições, eu acho que também, talvez eles até já estão verificando uma forma de fazer isso, mas não aceitar que essa crítica, ela vem para construir algo que não faz sentido. Você fez, eu fiz, recomendo a todos os homens fazerem, não olhar aquilo como uma modinha, mas aqueles que olhar como modinha, vai, porque se gosta de fazer modinha, faça mais essa. Só que essa Pra Cristo. aproxima de Deus, eu acho que é um encontro com a natureza, que ali tu vê, né? A presença significativa de Deus quando tu tá em contato com a natureza. Quando tu tá longe do teu celular, longe dessa correria do dia a dia, quando tu tá concentrado, seja em louvor, seja em oração, não tenha dúvida que isso vai, né? Ah, mas não precisa ir pra montanha para ter esse contato. Então vai nesse lugar. Agora, acho que criticar não traz nenhum, não para o movimento, não traz nenhum benefício para nós que somos cristãos, que deveriam estar cada vez mais unidos, pois a tendência, o mundo, ele caminha para isso, né? Para ter uma rebeldia contra a própria igreja, e nós, como os cristãos, vamos passar por toda essa turbulência. Né, eu acho que aquele futuro tão próximo da vinda de Jesus, a gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que muitas coisas já estão se cumprindo. Cada então, dia tá a mais única perto. coisa que eu tenho certeza é que vai ser na nossa geração. Meu Deus do céu, chega a me Olha. arrepiar. Aham. Deu negócio. Mas aí tu falou, cara, teve um colega, um amigo meu que participou agora do Top edição 40 de Balneário. Ele foi porque todo mundo falava pra ele ir e ele dizia que aquilo dali era só mais uma... que ele queria desmascarar aquilo. Ele disse, eu vou pagar, mas eu quero desmascarar o movimento. Eu vou lá e vou contar tudo que... Ele voltou agora e se converteu. Então, Toma. exatamente. Ele disse, cara, eu fui lá pra desmascarar e minha máscara que caiu. Então, aquilo ali realmente transformou a minha vida, como eu trato a Nicole, como eu vejo agora o mundo, minha visão de mundo, né? Meu pai fez agora também, no mês passado. Meu pai e minha mãe estavam separados há 3 Olha, anos, que voltaram, legal. reconciliaram. Então, Isso já é testemunho, né? Exato. Do movimento. Eu sempre falo, a mulher também é preparada para isso, né? Com certeza. E quando o homem vem, porque a crítica tá nisso aí, mas não precisa subir a montanha para ser mais homem, não precisa. Mas não é esse o ponto. O ponto é a conexão mesmo com Deus. E se tu consegue de outra forma, faça. Não critique o movimento. É natural, tá? Vira piadinha entre amigos, vira isso, vira aquilo, mas trata-se de um encontro realmente só quem faz sabe. E não tem nenhum mistério, nenhuma coisa em 7 chaves. Essas teorias aí da conspiração. da conspiração em torno do movimento. O que explica é isso aí, ó, é o testemunho do teu pai, é o Exato. quanto tu mudou talvez com ela também vai testemunhar isso. Então, eu acho que, repito, de todas as modinhas que existem, se tem uma que te aproxima, outra que te aproxima de Deus, eu te falaria para fazer essa, depois fazer as outras, porque para mim isso é prioridade, né? Independente de qual seja o movimento. Concordo. Cara, mas voltando agora pra cidade, tu foi
candidato a prefeito de Itapema, né? Corajoso, né? Ele é corajoso, é verdade. O tanto que foi atacado e coisa aqui nessa Exatamente. candidatura. E a gente quer saber. Como é que foi essa experiência? Podia contar um pouquinho como é que foi a experiência agora do ano Vocês passado? podem ver que quando a gente fala na cidade de Itapema, a gente aponta os problemas, sabe o quanto a iniciativa privada está à frente da iniciativa pública, independente do que já foi feito e do que já está sendo construído. Então, se eu falar para vocês que isso foi um dos motivos de justamente eu estar lá, como qualquer outro empresário, indignado com algumas situações, vendo que o poder público falta um pouquinho subir esse nível de obras, de gestão e de planejamento, eu, ao invés de ficar calado e torcer que alguém entre e faça realmente aquilo que a gente deseja, eu decidi colocar a cara a tapa, né? E realmente coloca a cara a tapa. Corajoso. É acusado por coisas que tu não fez, é inventado um monte de situação, querem expor a tua vida, enfim, coisas desde as coisas mais baixas até coisas que feitas por inteligência artificial que tentam desmontar, criar uma figura de uma pessoa má. E claro que quando eu coloquei meu nome, eu sempre falo do sistema, mas o sistema são essas pessoas que não fazem outra coisa a não ser estar ali no poder. E isso, para mim, não é saudável, né? A gente tem que ter não só essa rotatividade de poder, porque ela faz bem para a democracia, como também a gente necessita, obviamente, de pessoas capacitadas para ocupar os cargos. Então, vendo toda essa necessidade, eu falei, cara, eu vou me doar, porque hoje ser prefeito, hoje ser candidato, é um serviço muito... Se tu vai lá para fazer a coisa certa, se tu vai lá para fazer o bem e doar o seu tempo, todo o teu aprendizado, tudo aquilo que tu tem de experiência na iniciativa privada, e tu debruçar e ficar exclusivamente no poder público, isso é o maior ato para mim de servir. Servir ao próximo, servir às pessoas. O problema é que muitos não vão com esse intuito. E aí tudo vale, né? Então, claro que para mim foi um desafio um pouco maior. Só que eu saio hoje de uma campanha onde eu fui candidato, muito feliz e realizado pela votação que eu levei. Porque eu desafiei um sistema que eu falo que envolve não só a administração atual, como mais de 80 vereadores, né? A própria prefeita apoiando, apoios de rede de comunicação. A gente teve 80 vereadores, a gente tinha acho que 23 ou 24 vereadores, eles tinham vários partidos, tinha um PL com a força do Bolsonaro, parecia que só quem era do PL era santo, o resto era tudo do capeta, eles criaram isso, né? E eu faço sempre uma análise para aquelas pessoas que às vezes são fiéis àquele partido, olha quem são as pessoas. Porque o que o PL fez nas eleições municipais a nível Brasil, principalmente no nosso estado, que é um estado bolsonarista, eu fui Bolsonaro também, o que o PL fez de querer queimar que o PSD, por conta do Kassab, era um partido de esquerda, e não olhar quem que estava ali naquele partido, porque o nosso estado de Santa Catarina, a esquerda lá não predomina. Graças a Aí Deus. passa a eleição, agora o Bolsonaro chama o Kassab para conversar, para jantar, porque quer aproximar do PSD. Isso é um tapa na cara daqueles que são hipócritas, do meu ponto de vista, né? Eu acho que o extremo não funciona, e existem extremos dos dois lados, tanto da esquerda quanto da direita. O Brasil precisa de gestão e não dessa velha política. Então, a gente enfrentou esse sistema que envolve sigla partidária, o próprio Bolsonaro teve Itapema, o governador teve 3 vezes na cidade, então a prefeita, 80 vereadores, eu estava num partido que ele julgava ser de esquerda, eu estava com 20 vereadores, 23 vereadores, e a gente teve uma diferença de 800 votos, ou seja, a cidade não queria a continuidade. Ah, mas aconteceu. Aconteceu por toda essa força reunida dentro... Eu estava enfrentando o exército, né? Exato. E enfrentando esse exército, no final das contas, claro que eu queria ganhar, e a gente esteve muito próximo disso. E quando eu analiso todo o exército que a gente enfrentou, eu saio muito realizado, muito lisonjeado e muito grato a todo eleitor que foi lá na urna e depositou o voto, porque esse eleitor pode ter certeza, ele está com a consciência tranquila de que queria uma cidade diferente, uma cidade com uma mudança, com um perfil técnico, com um perfil de capacidade de planejamento para a cidade. Então, eu tenho certeza que esse eleitor, ele está hoje realizado, que ele fez a melhor votação. E claro que a gente espera, independente de quem esteja no governo, que faça algo para a cidade, algo do nível que a cidade merece, que seja menos político e mais gestão, porque a gente precisa desse choque de gestão.
É verdade. Realmente foi corajoso, né? Passar por tudo. A gente, só quem viu o debate sabe, né? Ah, a gente acompanhou todas. Meu, foi doideira, né? Foi. Inventaram cada coisa, né? Exatamente. Eles apelavam muito, né? O meu pai foi prefeito no ano de 2000 aqui, eu tinha 16 anos de idade. Meu pai sofreu processos políticos, foi um cara que desbravou também a cidade. É só tu pensar nas avenidas Beira-Mar de Meia Praia, no Andou. centro da cidade, a segunda avenida, vários colégios que foram construídos, a privatização da rede de esgoto. Uau. Cara, imaginar Itapema antes e depois dele. Isso eu não tenho nem um pouco vergonha de falar, porque Exato. é uma realidade, tá aí para todo mundo ver. Claro, eram outros tempos, em determinados momentos também foi mal assessorado, ou seja, sofreu com processos, né? Teve condenações. Meu pai pagou por isso, respondeu por isso. Eu construí minha vida longe da vida pública, inclusive me enojava a vida pública, então por isso que, né, até certo ponto eu não entendia por vezes por que eu estava metido ali, porque eu não gostava. Exato. E eu construí a minha vida, o meu legado, né? De toda essa história que eu falei para vocês, tanto na empresa familiar, depois da minha próprio negócio, estou aí, né? Mais de 17 anos lutando e empreendendo na cidade. Mas se eles pegassem essa minha história e jogassem na campanha, eles quase me elegiam sem precisar da eleição. certeza. Aí eles tinham que pegar e me juntar e eu ter que, né, responder por coisas dos outros, inventar um monte de nóia, um monte de mentira. As pessoas adoram julgar, né? Apontar o dedo. E na verdade, muitos disso, do que foi criado, do que foi inventado, ninguém aparecia porque ninguém bota a cara daquilo que vai falar, né? Vai falar uma Exatamente. besteira, não consegue provar, vai. Exatamente. Então, é chato porque expõe família, expõe tudo, mas mesmo com todas essas calúnias que tentaram inventar e imputar a mim, as pessoas conseguiram, obviamente, separar e foi por né? A Foi gente bem acirrado. enfrentando esse exército todo. Eu diria que a gente perdeu ganhando e eles ganharam perdendo, porque essa diferença não justificava pelo tamanho que eles estavam dentro de uma campanha eleitoral. Exatamente. Isso é verdade. Cara, já encaminhando mais pro final do podcast, a gente tem mais 2 quadros aqui, onde a gente faz perguntas, tu responde a primeira coisa que vem na tua cabeça. Perguntas rápidas, tá? Vamos lá. É o tal do bate-bola. Exatamente, isso mesmo, tá? Bate-bola, jogo rápido. Tá aqui, isso mesmo. Um projeto que te orgulha. Gálatas. Um valor inegociável pra você. Princípios. Um momento difícil que te transformou. Porra, essa Vai pensar, né? Pode pensar, não tem problema. eu acho que em todo, que é para ser só em uma palavra, mas eu não vou conseguir explicar. Em todo toda essa minha passagem, né, na vida empresarial e os desafios. Por que eu ressaltei o Gálatas ali? Porque foi a minha primeira obra, foi um desafio nessa primeira obra, entrar nela num bairro que todo mundo julgava que ali não suportava esse padrão. Então ali foi uma quebra de vários paradigmas, né? Depois o Gênesis, de enquadrar e dar essa virada de chave na própria construtora. Então eu não teria um único momento. A própria eleição, eu ir lá e desafiar as pessoas, desafiar quem está lá no poder há muito tempo. Uau. E isso dá várias viradas de chave na Sim. cabeça e em vários sentidos. Eu sei que passando por tudo isso a gente sai sempre um pouco mais maduro, né? Sim. Um pouco mais... Todo dia é o dia de aprender, né? Exatamente. Um conselho pra vida. Fazer o certo, não corromper princípios e, acima de tudo, né, valorizar a família e amigos, porque no final das contas é o que vai restar. Uau. É o que a gente, né, vai levar para a vida, né? Deixar um legado, porque ser só um peso aqui na Terra não é o suficiente, né? A gente tem que, naquilo que for possível, naquilo que for da capacidade da pessoa, deixar um legado aqui para outras gerações. Um sonho que ainda falta realizar. Não vale dizer prefeito. Eu acho que o sonho é tornar aí referência no mercado imobiliário a nível Brasil e, por que não, também internacional, né? Não é um sonho que está distante. A gente sabe que, obviamente, tem construtoras que são muito grandes, muito maiores, mas se perguntar na visão, que a visão é algo para longo prazo, que né, ela vem ao encontro do sonho, eu te diria que ser essa referência também na gestão, ser essa referência como construção civil, né, num nível que saia aqui da nossa região e pega um nível nacional e até internacional. Então, é um sonho que vai, né,
vai além do prefeito aí, para não dizer que prefeito, a questão de ser prefeito, a gente não pode se enquadrar como sonho. Eu acho que Deus sabe de todas as coisas, talvez não era então esse momento. Apesar da votação, né, a cidade mostrar que queria mudança, queria pelo número e pela sua comparação que a gente fez anteriormente. Verdade. Então, eu sempre credencio que os sonhos eu atrelo à vontade também do nosso Senhor. Eu faço a minha parte, mas quero ter a certeza de que Ele está dando suporte, Ele tá me livrando, Ele tá me tirando aquilo para me dar outra coisa, Ele tá me abençoando, saber que Ele tá junto, né, nesse controle ou nessa viagem que a gente chama de vida aí, que a gente não sabe, né, o momento da partida. Então, tu saber que realmente, né, tu tem esse suporte do próprio Espírito Santo em poder te abraçar e te conduzir, te livrar, eu acho que isso é o que me deixa tranquilo e confortável. Uau. Muito bom, muito bom. Então, tá um bate-bola, mas não consegue falar. Não, tá ótimo, tá ótimo. Cara, uma coisa que a gente não comentou e eu não posso deixar de passar, finalizar esse podcast sem perguntar como é que tu vê Itapema e Porto Belo? A gente sabe que é praticamente uma costa só, né? É quase como se fosse uma cidade só isso aqui. Quando olha lá do mirante de Itapema, é praticamente uma cidade. Mas como é que tu vê os próximos anos assim, Itapema e Porto Belo? Tem muita gente que diz que Porto Belo vai passar Itapema. Itapema tá correndo atrás. Antes estava correndo atrás de alcançar Balneário Camboriú. Agora tá correndo atrás de não perder para Porto Belo. Então, como é que tu vê isso? A gente falou aqui antes sobre os problemas que a nossa região tem e principalmente os problemas que a cidade de Itapema tem. Foi o que credenciou até eu entrar na vida pública, né? Ou política, né? Dizendo assim, porque eu fui candidato. Naturalmente, se não for enfrentar esses problemas com seriedade, muito planejamento e uma equipe técnica para isso, e isso se arrastar, é natural que outras cidades que pegam outro modelo de gestão, elas vão acabando ultrapassando. Então, Porto Belo vai passar Itapema, Porto Belo dá sinais de mais organizada por conta desde a CIP, parcerias público-privada, e também de um governo que enxergou esse lado empresarial e falou, cara, a gente precisa investir nisso e naquilo, porque a cidade está crescendo. Dificuldades e problemas vão ter em todas. Itapema chama a atenção porque Itapema já está consolidado, o mercado já existe, o mercado já explodiu. Então aqui é emergencial. Porto Belo ainda está em crescimento, apesar de muitas obras, mas conseguem planejar, tem tempo para isso. Itapema já está no atraso. Itapema, a gente precisa de medidas um pouco mais emergenciais. A gente não pode esperar, a gente não pode dar o luxo de passar mais tempo e a gente perder essa referência, né? Não vai conseguir passar de Balneário Camboriú? Não, o foco tinha que ser a cidade principal aí do Brasil para investimento. Exato. Não tá preocupado que Porto Belo vai passar a gente, né? Exato. Agora, em questão de belezas, Porto Belo é menor geograficamente. A orla, né, da praia, como você fala, a vista do mirante parece que é uma orla só. O que divide a cidade é uma ponte, né? A tal falar da ponte, né? Ponte do Periquê. Essa ponte tem história. Que tinha uma ponte, depois tinha já 3, né? 2 provisórias e construindo mais uma. Mas isso eu não perco nem energia para falar dessa ponte. Mas a cidade, quando tu olha ela, a Avenida Nereu da Meia Praia, claro que a ponte agora está numa altura que tu não consegue ver mais aquela reta. Mas a Ironildo é uma sequência da Nereu e a gente já consegue ver obras igual Meia Praia nos dois lados das vias. Então, para mim, sempre o Porto Belo e o Balneário Periquê é essa continuação de Meia Praia, continuação de Itapema. E claro que Itapema, pelo porte que pelo que já conquistou, ela tem que sempre se posicionar como uma cidade de referência e não ficar com medo que vai perder para Porto Belo. Ela tem que mirar Balneário Camboriú, mirar o Brasil e ser referência, porque com certeza ela vai impulsionar outros mercados, como ela já veio acontecendo, né, ao longo desse tempo. Até porque Itapema é nova, né? Novinha, tem muita coisa para chegar ainda, muita água para rolar. Exatamente. Oremos, né? Oremos. Amém. É isso aí. E, cara, pra finalizar aqui, a gente tem um quadro onde tu vai imaginar que os próximos 60 segundos e pessoal todo de Itapema e Porto Belo, classe tanto da construção civil, tanto os moradores, vão estar escutando esse conselho final que tu vai dar. Então, o que tu deixaria de conselho final pra eles? Entendi. Como se fosse aqui como é que é o encerramento. Claro, não deixo de agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que sempre via público
seja numa entrevista, seja em qualquer lugar, falar de Itapema para mim é muito prazeroso. Eu que nasci nessa cidade, me orgulho de ser nativo dessa cidade, acompanhei o crescimento, investi nela como empresário, acreditei no potencial dela, vi essa necessidade de entrar para a política, pois também percebi que a iniciativa privada estava muito além da pública. Foram feitas situações, foram feitas obras importantes na cidade, mas a gente tem que parar de pensar pequeno. A obra precisa tomar um rumo um rumo muito maior do que já está sendo tomado. E para a gente não se preocupar com cidades vizinhas que vão perder o título de Itapema ser a cidade com maior valorização, segundo metro quadrado, a gente tem que mirar em algo muito maior, ser referência no Brasil. Me orgulho, obviamente, da minha trajetória, não só empresarial até aqui, como até política, porque foi uma experiência, apesar de ser maçante, uma experiência muito boa. Sou muito grato a mais de 17.360 votos que levei. A cidade se dividiu, a diferença foi 800 votos para quem ganhou. Então, sou muito grato por isso. Agradecer não só a Itapema pela votação, mas também a Itapema por também me proporcionar esse crescimento como empresa, esse crescimento como empresário. Eu me orgulho de uma cidade que eu apostei nela, mas ela também, junto comigo, cresceu. Então, a gente se orgulha, né? Não só de ter nascido aqui, como orgulho de uma cidade que, com certeza, ela é a nossa queridinha, e é por isso que a gente vai fazer crítica, cobrar, porque a gente ama, e tudo que a gente ama, a gente quer cuidar. Exato. Então, não só para Itapema, Porto Belo é uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, até porque a gente tem alguns lançamentos lá, e vamos ter esse lançamento icônico lá na cidade de Porto Belo. Não foi feito em Itapema também porque não tinha espaço aqui para isso, e lá, obviamente, também deram todas as credenciais para que isso acontecesse. Isso é muito bom, por isso que eu ressalto essa parceria público-privada, ou essa gestão pública com esse olhar para a iniciativa privada. Isso vai refletir, obviamente, no dia a dia das pessoas, dos clientes, das pessoas que vão vir morar aqui na nossa região, né? A toda a nossa classe trabalhadora, que precisa também desse incentivo, porque o nosso custo de vida na cidade está muito alto. Então, a gente precisa achar alternativas para que a classe trabalhadora não vá para outra cidade, fique na cidade. Isso é um olhar público, é um olhar também empresarial, que a gente tem que ter, fazer o que é certo, lutar, acordar cedo, trabalhar. Não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro rápido, e sim resultado de um trabalho que é feito com princípios, um trabalho que, acima de tudo, é feito sempre atento ao que tem de novo no mercado, né? Carregando não só princípios, como a vontade de crescer, valorizando a família, valorizando amigos, amando, né, o próximo. Eu não carrego ódio de ninguém, nem daqueles que me acusaram na campanha, eu tenho só pena deles, porque isso não faz bem para a vida deles. Mas estender a mão para aquele que mais precisa, né, e valorizar aquilo que tem de melhor e contemplar a vida até, né, que se cumpra aí todos os propósitos para todo mundo aqui na Terra, e a gente encerra, né, esse ciclo, essa passagem aqui na Terra. Então, era isso que eu tinha para finalizar e, obviamente, desejar não só Itapema, Porto Belo, Balneário Camboriú, desejar que nossa região seja sempre uma referência no Brasil e no mundo, para que as pessoas venham, para que as pessoas usufruem, compram, investem, e o poder público faça a sua parte, faça bem feito. Show. Uau, é isso aí. Clóvis, a gente queria te agradecer pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Verdade, deu mais uma aula. A gente fala, né, que cada episódio pra gente é uma aula. A gente entra aqui copo vazio e sai transbordando. Então, muito obrigado de verdade. E você que ficou com a gente até o final, siga aí o ItapemaCast nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram, TikTok. Só joga lá ItapemaCast que nós estamos em todas as redes. E até o próximo episódio.